incontornáveis, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Se você já está inscrito aqui nesse canal, ótimo! Se não está, se inscreva. Tem mais uma coisa que eu quero te pedir. Tem um sininho aí em algum lugar aí do teu YouTube, clica nele, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai ser comunicada bem rapidamente e pode estar aqui comigo, tá bom? Nós tivemos alguns atrasos aqui na colocação dos vídeos, mas a ideia é nos encontrarmos todas as terças-feiras, às 19h30, aqui no meu canal. Já encaminha esse vídeo para aquela sua amiga que precisa de uma ajudinha e lembra ela que a gente está estudando vários tópicos a respeito do livro do Thiago Brunet, Especialistas em Pessoas. E hoje nós vamos entender quem são os incontornáveis, como lidar com eles, porque esse assunto vai render, envolve a família. Fica aqui comigo até o final. Então vamos lá, mas antes da gente seguir aqui para a nossa aula dos incontornáveis, vamos lá dar uma lembradinha. Na primeira aula, nós falamos de vários tópicos que nós vamos estudar aqui nesse livro, só para você ter uma ideia e ficar aí felizinha com o que vem pela frente. Na aula número 2, nós falamos dos 3 tipos de amigos: os íntimos, os necessários e os estratégicos. Escreve aí para mim o que você achou daquela aula. Vou adorar saber. Hoje, para nós entrarmos nos incontornáveis, a gente precisa saber quem são essas pessoas, quem são os incontornáveis. Tiago fala sobre pedras do rio, da experiência que ele teve, mas eu vou resumir aqui para você. Se você estiver dirigindo numa estradinha com um precipício para baixo, uma montanha para cima e rola uma pedra e ela tampa o seu caminho, que você não consegue passar, essa é uma pessoa incontornável. É aquela que você não tem como contornar, largar para trás e avançar. Você precisa estar com ela. Isso é ser incontornável. É como uma água que está vindo e aí tem um recipiente. Ela para ali e não tem como avançar. Não contorna. Quem são esses incontornáveis? Os incontornáveis, em geral, estão dentro da nossa família. É o nosso ambiente onde nós mais amamos as pessoas, mas também é onde nós temos as maiores dificuldades com os temperamentos, com a forma de viver, com as críticas, com a falta de encorajamento, inúmeras coisas que eu posso citar aqui para vocês. Mas uma das coisas eu posso dizer para você: é possível. Só isso. Eu sei que quando eu tô falando aqui, teu estômago já virou, você já transpirou, porque você já pensou naquela pessoa limão, sabe? Aquela pessoa difícil. E que quando você tem um almoço de domingo, quando é o Natal, você já começa antes se chatear, porque você vai ter que enfrentar aquela pessoa. Mas eu vou te falar uma coisa, nós tivemos exemplos, inúmeros exemplos bíblicos, e se você não conhece exemplos bíblicos a respeito de incontornáveis, eu vou deixar algumas referências bíblicas na descrição. Tenho feito isso em quase todos os vídeos, porque tem pessoas aqui que conhecem muito de Bíblia, mas tem pessoas aqui que têm bastante dificuldade até para achar. E a Bíblia é o nosso manual. Gente, é quentinho aqui onde eu tô. E mesmo ventando, mas tem uma luzona aqui, ó. E essa luz é quente. Então eu já tô aqui, ó, transpirando. Mas vamos voltar à nossa aula aqui. A Bíblia é o nosso manual de existência. Nós podemos aprender com mentores, você pode aprender aqui comigo. Eu aprendo com uma série de pessoas, aprendo com vocês todos os dias. Mas a verdade pura, limpa, sem ruídos, ela está na Escritura, está na oração, está no nosso tempo com Deus, ali onde nós realmente recebemos. Agora, o Senhor deixou pessoas para nos orientar, para nos ajudar. E eu estou aqui nesse papel na sua vida, porque outras pessoas fazem esse papel na minha vida também. E é engraçado, né? Que da mesma forma que nós temos um ou outro incontornável, nós temos milhares de outras pessoas incríveis ao nosso redor. E nós vamos aprender a enxergar isso também. Eu vou trazer para você um exemplo bíblico de José. E Tiago cita lá vários outros exemplos. Ele cita Noé, né, que foi exposto pelo filho. Cita Davi, que teve o deboche dos irmãos quando ele foi enfrentar Golias. Mas eu quero trazer José, porque José realmente caracteriza muito bem essa coisa de ter limões, os incontornáveis na família e não ter o que fazer. Irmãos, pai, mãe, primos, nós não podemos escolher. Nós nascemos e estamos inseridos numa família. Então nós precisamos entender que nós não podemos escolher e essas pessoas acabam se tornando
incontornáveis. Gi, como que essa coisa do incontornável, quando nós falamos de os 3 tipos de amizade, por exemplo, cadê os incontornáveis nesse sentido? Exatamente. Aquela sua família legal, que você gosta de estar perto, ela está classificada aqui nos 3 tipos de amizade que nós falamos na aula passada. Os íntimos, os necessários e os estratégicos. Os incontornáveis é um outro grupo. É aquele grupo que você realmente não tem o que fazer com ele, mas precisa aprender a lidar. No caso de José, ele era o caçulinha de uma turma de gente. E ele foi muito amado pelo pai desde pequeno, e isso gerou muitos ciúmes. Eu não vou falar toda a história que você vai estudar lá depois. Mas foi tão enciumado, tão invejado, que os irmãos chegaram a vendê-lo como escravo para o Egito. Imagina o coração desse menino. Foi vendido, depois chegou lá, teve que enfrentar outras situações e foi preso. Ele tinha uma escolha. Ele poderia odiar aqueles irmãos, ele poderia tentar vingança no primeiro momento, mas ele decidiu o caminho dele, o caminho de crescer, de olhar para frente. Ele não podia mudar o passado, ele não tinha como mudar aquelas pessoas, o coração delas, nós não temos esse poder, mas ele teve o poder de fazer boas escolhas, e José se tornou um grande governador, talvez o maior governador do Egito de todos os tempos. Ele era um cargo abaixo de Faraó apenas, era Faraó e depois ele. E no momento que a grande seca veio para aquela região, José, com toda a sua sabedoria, já tinha organizado toda a provisão para o povo, não só para o povo do Egito, mas também como todos os povos da região. E foi aí que aqueles irmãos que fizeram tudo aquilo com ele, bateram na porta de José, pedindo ajuda. E o que foi que José fez? Interessante, que eu quero perguntar, o que você faria? Porque eu me fiz essa pergunta quando eu estava estudando. O que eu faria? Será que eu realmente receberia esses irmãos? Será que eu jogaria esses irmãos para lá? Será que eu diria, agora vocês querem? E eu vejo que de verdade, no mundo ideal, nós amaríamos, nós abraçaríamos, assim como José fez. José recebeu, mandou mantimento para todas aquelas pessoas, para aquele povo, acolheu, ele perdoou, ele acolheu, ele fez para aqueles irmãos aquilo que ele gostaria que tivessem feito para ele, e não fizeram. Pelo contrário, nós, o que nós faríamos? Como eu falei, no mundo ideal, nós faríamos como José, mas no real, muitas vezes, nós criamos indiferença, nós partimos para o confronto, nós queremos justiça, nós queremos vingança dentro do nosso coração. Ai, Gi, eu não. Então, você talvez possa ser santa já. Eu estou em busca, porque o meu coração desejou vingança em relação a alguns incontornáveis, pessoas que eu não podia tirar do meu relacionamento, porque fazem parte do meu relacionamento, mas eu tive que escolher perdoar, porque por muitas vezes eu quis vingança. Eu quis que aquela pessoa sentisse as dores que ela me causou. Mas, ao longo dessa aula, nós vamos aprender que nós podemos acalmar as coisas, aquietar as coisas, buscar sabedoria, para então nós avançarmos. Primeiro ponto de sabedoria aqui dessa aula é esse. Primeiro ponto é ter consciência que nós temos incontornáveis, que nós temos que lidar. Eu não posso jogar essas pessoas fora, eu não posso matar essas pessoas, eu não posso mandar essas pessoas para a lua. Eu preciso lidar com elas. Se você tiver essa consciência, você vai passar a se desenvolver a partir disso. Se você ficar negando a existência dessas pessoas na sua vida, você vai para um caminho que a gente vai falar mais adiante, que só vai trazer para você dor, amargura, doenças e tristeza nos seus relacionamentos. E mais uma coisa, autorresponsabilidade. É você quem pode fazer essa escolha. Nós não podemos fazer escolha para outras pessoas, para que elas ajam de forma diferente. Nós não temos esse poder. A gente falou sobre isso na aula passada um pouquinho também. Mas nós podemos fazer escolhas a respeito das nossas atitudes. Nós podemos crescer, desenvolver pessoalmente e avançar em amor. E com outras coisas que eu vou contar aqui. Nós podemos avançar, nós podemos deixar para lá, ignorar as pessoas, confrontar, mas nós podemos lidar de outra maneira. Quero contar um exemplo aqui que o Tiago contou no livro e um exemplo meu. Ele contou que uma menina
que estudava inglês em São Paulo, num tempo atrás, uma pessoa que ele acompanhou, estava indo sempre para as aulas de inglês num determinado horário e ela sempre via um homem espiando. E aquilo a deixou muito nervosa, até que ela comentou, fez uma queixa na polícia, numa delegacia, que tinha um homem que ficava ali vigiando todas as vezes que ela entrava e saía desse curso e tal, e a polícia foi e pegou para a investigação. Quando esse homem foi interrogado, que foi que ele disse? Ele disse que ele era o pai biológico dessa menina e que ele estava muito doente e que ele queria um relacionamento com a filha naquele momento. Incontornáveis. O que ela podia fazer? A mãe diz que descabelou, diz que foi lá, gritou com ele. Por que você fez isso? Por que você foi contar isso agora? Por quê? Porque ela tentou colocar isso debaixo do tapete, não falou para o marido que a filha era de um outro homem, que ela tinha tido um relacionamento extraconjugal. Ela não resolveu as coisas, achando que o tempo ia acalmar as coisas. Nós vamos falar do tempo já já. O que aconteceu? A menina entrou num problema, esse homem entrou num problema, o marido entrou num problema, essa mulher entrou num problema. E assim, são incontornáveis. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas aquele homem é o pai biológico da menina. Então assim, se não conseguir aprender a lidar com tudo aquilo, e a gente vai falar um pouquinho adiante também, lidar com as situações não significa concordar com erros, concordar com coisas erradas. No meu caso, eu não aconselhei, mas eu acompanhei, de uma mãe que ficou grávida do genro. Ou seja, ela ficou grávida do marido, da filha, e a filha também estava grávida. Essas crianças vão nascer com parentes, com famílias de incontornáveis. E essa moça que estava grávida, cuja mãe engravidou do seu marido, ela vai ter que lidar com essa mãe para o resto da vida. Ela não pode ignorar essa mulher para o resto da vida. Gi, mas então como é que vai fazer? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Mas o que eu tenho que dizer para você é que, como esses dois casos absurdos que eu citei, talvez você tenha situações bem difíceis na sua família. Porque uma coisa é a gente ter pessoas desagradáveis, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que causam intriga. Outras coisas, nós temos esse tipo de situação. Por mais que ela não queira, aquele homem continua sendo o pai do filho biológico. Por mais que ela não queira, a mãe continua sendo vó do filho biológico, ela ganhou um irmão. É uma confusão? Sim. É uma confusão trágica, macabra, difícil, uma loucura. Mas nós não podemos simplesmente virar uma chave, fazer de conta que isso não existe. Nós vamos precisar aprender a lidar com essas pessoas de alguma maneira, especialmente se o seu convívio é necessário. Porque às vezes você tem um parente que é incontornável, mora lá longe, você só vê uma vez ou outra, lidar com ele é mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim. Tem várias coisinhas que nós podemos fazer e nós vamos começar com o tempo. Tem sempre gente falando que o tempo cura. E eu vou dizer uma coisa para você, o tempo não cura. O tempo é como um analgésico, ele acalma as coisas, ele te dá tempo para você acomodar. Literalmente o tempo é tempo para você acomodar, pensar, buscar conselhos. E nós temos sempre dois caminhos para chegar no mesmo destino. O caminho da alegria, da felicidade e o caminho da amargura. O caminho da amargura é o caminho muito mais difícil, é um caminho muito mais longo, é um caminho muito mais suado, é o caminho onde nós ficamos desejando vingança, é onde nós desejamos que a pessoa seja punida pelas coisas que ela faz para nós, é o caminho onde nós queremos nos afastar, abandonar as pessoas. Mas neste caminho existe uma nuvem cinza, existe solidão, existe amargura nos nossos corações, mas nós também temos o caminho da felicidade. Escolher, aprender a lidar com esses incontornáveis, aprender a lidar com essas pessoas. E veja, aprender a lidar não significa que você vai concordar com tudo que elas estão dizendo, que você vai permitir que elas te desrespeitem, ou que as mentiras que elas inventem a seu respeito se tornem realidade para todo mundo e você ficar como uma mosca morta. Isso não tem absolutamente nada a ver. Esse é um pensamento de quem não tem desenvolvimento pessoal, quem não se conhece e quem não tem autorresponsabilidade sobre suas ações, porque fica sempre jogando para a ação do outro. E mais uma coisa muito importante. Existem sim pessoas que nos ferem, que são injustas conosco, que são fofoqueiras, isso, uma série de coisas. Mas quando nós
temos esse problema com a cunhada, nós temos esse problema com a irmã, nós temos esse problema com a vizinha, com a pessoa do trabalho, com não sei quem, com a tia, nós precisamos prestar atenção se nós não somos os incontornáveis para essas pessoas. Nós precisamos ver se nós não estamos precisando cuidar mais da nossa vida do que da vida das outras pessoas, porque os incontornáveis, em geral, eles são amargurados, eles são fofoqueiros, eles cuidam mais da vida alheia do que da própria vida. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. E nós culpamos as outras pessoas. É porque não dá para conviver, não dá para conviver. Só que quando você percebe, você não consegue conviver com ninguém. E aí, será que é o mundo que está errado? Será que é um mundo de pessoas incontornáveis e você é a florzinha do paraíso? Presta bastante atenção nisso. É claro que essa aula é para você olhar os que estão ao seu redor, mas basear no seu desenvolvimento, olhar para dentro de si também. Gi, como que eu faço para escolher o caminho da felicidade? Porque assim, parece que eu só vou no caminho da amargura, eu venho aqui, me chateio, volto para casa, eu vou no domingo, quando eu sei que eu tenho que almoçar na casa de fulano, de ciclano, eu já fico chateada exatamente. Você, escolhendo o caminho da felicidade, você vai ter que saber que você vai ter que fazer coisas, você vai ter que dar os primeiros passos, você vai ter que usar as 5 linguagens do amor, você vai ter que avançar na frente dessas pessoas, porque a forma como você lida com essas pessoas incontornáveis que vai colocar você no caminho da amargura ou no caminho da felicidade. E uma coisa que eu sempre falo lá no meu perfil do Instagram, aliás, se você não me segue lá, vai ter também aí o link, a Gisele Truco, me segue lá, tem bastante coisas bacanas lá também no meu perfil. Uma coisa que eu sempre repito é: não existe vidas planas que são a mesma coisa para sempre. Mesmo aqueles de vida estagnada, que nós vamos deixar esse papo para um outro dia, eles têm as montanhas, têm os vales e têm os desertos. Mas a forma como nós subimos as montanhas, caminhamos no vale e atravessamos os nossos desertos, que são inerentes a qualquer classe social, a religião, a cor da pele, país, local onde você mora. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas também disse que nós viveríamos em paz, aquela paz que excede o entendimento. Então eu vou dizer para você o que diferencia. Uma pessoa no caminho da felicidade, ela sobe a montanha, ela olha para o pico e ela tem prazer e alegria de fazer aquilo. A pessoa que está no caminho da amargura, ela vai olhar aquela montanha e vai dizer: meu Deus, eu tenho que subir, eu tenho que carregar isso, porque é pesado, porque fulano está indo pelo vale, normalmente bate o olho nos outros, porque o fulano deu a volta, porque eu tenho que vir aqui. Quem está no caminho da alegria, olha para o topo da montanha e diz: eu não vejo a hora de chegar lá, porque eu vou ter uma visão ampla, eu estou me esforçando agora, aquela pessoa está indo pelo vale, ela vai colher os frutos dela, mas eu vou ter uma grande visão. Eu vou avistar aquilo que ninguém avista. O caminho da alegria, da felicidade, é construído por algo que você trabalha dentro da sua própria mente. É um funil para a felicidade. Agora, a amargura, eu vou te dizer que também é um funil para a amargura. Os pensamentos ficam cíclicos, você fica sempre pensando no que a pessoa vai dizer, no que você vai responder. Aí, quando a pessoa responde isso, se ela responder aquilo, eu já vou dizer isso. E às vezes está se arrumando para ir num aniversário, algum lugar, vai na sala e diz para o marido: se ela me disser isso, eu vou dizer isso, isso, isso. Os maridos, em geral, né, porque homens têm um formato diferente, não todos, mas tem um formato diferente, ficam assim e vão já até com medo. Eu conheço filhos que têm medo das mães, porque as mães estão num processo de amargura tão grande que eles já sabem que quando tem uma festa, acabou a semana de todo mundo. Porque ela fica falando e pensando, porque fulano, porque já sei que vai levar o doce assim, porque vai levar o doce assado. Olha, eu te convido a avaliar você. Se você tem se comportado assim, é tempo de rever a sua vida, sua forma de agir e qual caminho você tem escolhido. Você precisa aprender a lidar com essas pessoas para não se tornar uma delas. E uma coisa que eu queria falar, muito importante: eu não estou diminuindo a sua história, assim como eu não diminuí as dores e as lutas que eu passei e que me levaram para um buraco acinzentado que eu me meti. E fiquei lá dentro, embora algumas pessoas tentaram me ajudar. Deus estendeu a mão para mim muitas vezes
mas eu escolhi ficar lá por quase 4 anos, encolhida nas minhas amarguras e nas minhas dores. Então eu não estou diminuindo a sua história, eu sei o que é estar dentro desse buraco. O que eu estou dizendo para você é uma frasezinha que eu quero ler aqui, que é do Carl Jung, que diz assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E quando nós vamos entendendo isso, filosofando em algumas frases, lendo, aprendendo, compartilhando, caminhando juntas, especialmente quando nós estamos mais frágeis, mais fracas, literalmente, caminhar com pessoas mais fortes nos fortalecem também. Nós precisamos entender que qualquer tragédia que tenha acontecido na nossa vida, mesmo que nós não tenhamos escolhido, mesmo que a gente tenha escolhido, não importa. O que importa, o que nós podemos prospectar daqui para frente, é tirar esse funil da amargura, onde tudo se converte em algo que não é bom, e modificar, levá-lo para o caminho da felicidade, para algo bom, que vai refletir na sua vida, em todas as pessoas que estão ao seu redor, inclusive nos incontornáveis. E sabe como? Como que você consegue lidar com essas pessoas de forma que você escolha, que você seja conduzida para o caminho da felicidade? É uma palavrinha simples, mas que é muito difícil de ser colocada em prática. Eu sei, mas é possível. Perdão. O perdão trata conosco e tira o peso de cima de nós. O perdão, ele trata o nosso orgulho, porque quando nós não perdoamos as pessoas é porque nós estamos com o nosso orgulho inflado. E o orgulho inflado nos mantém nesse caminho da amargura, nesse caminho que é terrível. E muitas vezes nós dizemos assim: eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou acertar com aquela pessoa, eu não vou conversar com aquela pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, a indiferença não vai resolver sua situação. O confronto também não vai resolver a sua situação, porque tem gente que é 8 ou 80, né? Ou é indiferente, passa e não conversa. Eu já vi também situações em família em que cruzam as salas, cruzam a casa, os ambientes e não se falam, porque está querendo fazer indiferença como se pudesse se colocar num lugar de superioridade e não pode, porque orgulho é pecado e orgulho nos afasta da presença de Deus. E quando nos afasta da presença de Deus, nós não temos paz com Deus. Não tendo paz com Deus, é impossível ter paz com as outras pessoas. E para aqueles que escolhem o confronto, deixa eu te contar uma coisa. Confronto verbal, físico dentro da família só traz perdedor. Não existe confronto dentro da família. Na verdade, confronto não existe ganhador em lugar nenhum, mas especialmente dentro da família. É como você subir no alto de uma montanha, pegar um saco de plumas, rasgá-lo e depois querer trazer essas plumas de volta. Não vai. As palavras já vão ter sido ditas, por mais que Jesus entre e que o perdão venha, aquelas marcas ficam. Esse copo aqui está inteiro. Se eu quebrar, eu posso colá-lo de maneira muito delicada, mas ele ainda vai ter aquela cicatriz. Então, qual é a melhor maneira? É não entrar em confronto. Engolir alguns sapos de vez em quando, perdoar as pessoas antes que elas venham nos pedir perdão, porque o perdão, ele não tem a ver com o que a pessoa pede, ele tem a ver com o meu coração, tem a ver com o seu coração, a sua postura, a minha postura diante da vida. Se eu reconheço que fui perdoada por tantas coisas que eu fiz, na aula passada eu propus um exercício para você se colocar na posição daquelas pessoas que você não quer tanto se relacionar, porque provavelmente você já fez isso com outras pessoas. Eu não, Gi, nunca fiz, eu não faço isso, eu não faço isso aqui. Cuidado, porque isso pode levar você para um lugar de você pensar sobre si mais do que realmente é, de você se colocar numa posição de superioridade que nós não temos, somos todos iguais. E não há um justo sequer. Nós somos justificados e quando somos, nos tornamos iguais. Eu não vou colocar aqui referências de estudos, mas já vi muita coisa em aulas, em palestras, em seminários, doutores colocarem estudos científicos grandes, sérios, a respeito da amargura e da falta de perdão relacionada ao câncer. Então, assim, cuida da sua vida. Para perdoar, para quebrar orgulho, é preciso vulnerabilidade. E eu vou mostrar para você
um livro que, se você ainda não leu, eu te convido a ler. Esse livro foi um diferencial assim na minha vida, um divisor de águas, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele foi o livro que eu já fiz Clube do Livro, tem playlists aqui, inclusive quando eu gravei as playlists desse livro, eu estava viajando de motorhome na Argentina, então a playlist começa no meu escritório e depois dentro do motorhome em vários lugares que eu passei. De fato é um livro maravilhoso. No TED tem uma palestra maravilhosa dela e tem traduzido para português também. Eu acho que para pessoas que têm muita dificuldade, com vergonha, com medo, com falta de perdão, a dificuldade de ser vulnerável para avançar na vida, deveriam ler esse livro. E eu vou te falar uma coisa: sem você se arriscar em ser vulnerável com as tuas questões, não há crescimento. Não há crescimento sem vulnerabilidade. Você precisa cortar, você precisa eliminar da sua vida algumas coisas para crescer. É como uma poda. Lá no meu livro, que aí eu ia falar para vocês, isso daqui já estão prontos para ir para o correio amanhã. Aqui no meu livro, eu falo muito sobre a poda. Se você ainda não tem, eu vou deixar o link aqui. Você pode adquirir esse livro, que é maravilhoso. E aqui eu falo dos 18 passos para uma profunda transformação pessoal. E eu faço essa comparação com as podas. Dói, mas nos faz crescer. E quando nós crescemos, as circunstâncias podem continuar as mesmas, mas nós lidamos com elas de forma diferente. E o que acontece com os incontornáveis de até agora? Você vai ter que aprender a perdoar, mesmo que essas pessoas não lhe peçam perdão. E dessa aula, duas coisas muito importantes que eu já falei até agora. Primeira coisa, reconheça que você tem os incontornáveis na sua vida. E a segunda coisa, você sabe que o perdão vai fazer com que você passe do caminho de amargura para o caminho da felicidade. Gi, mas é só na família? Não. Você tem também no seu trabalho, você tem na igreja, você tem na academia, você tem em todos os lugares que nós frequentamos, nós temos os incontornáveis. São aquelas pessoas que a gente não pode deixar de se relacionar. Então veja, você escolheu o seu sócio. Seu sócio você escolheu, mas a esposa dele pode ser uma incontornável. De repente, ela é uma pessoa que não é agradável, que é uma pessoa difícil de se lidar. Você não tem simplesmente como passar por ela com indiferença, ou brigar, bater boca, entrar em confronto. Você não tem como fazer isso. Você vai ter que amar, perdoar e lidar com ela por conta da sua sociedade. Seu vizinho, por exemplo, você comprou sua casa, você sabia da vizinhança, mas você não pode controlar quem é o seu vizinho, ou se ele vender a casa dele, ou se ele alugar a casa dele. Não adianta você bater boca, descabelar. Você vai ter que encontrar aquelas pessoas todos os dias na calçada ou no corredor do teu prédio, enfim. Então, nós precisamos entender que nós temos que crescer, nós precisamos fazer as escolhas de perdoar, de saber lidar com elas e de entender que as pessoas também passam por dificuldades e que às vezes essas pessoas que fazem coisas difíceis para nós, elas podem estar no dia mal, elas podem ter uma história por trás delas que às vezes a gente não sabe e que nós simplesmente julgamos, condenamos e queremos nos afastar ou queremos entrar em confronto. Mas não é legal. O bom é você olhar para essas pessoas da mesma forma que você gostaria de ser olhada. Você tem uma história por trás da sua vida, das suas inquietações. Você gostaria que as pessoas entendessem você naquele dia que você está mais chateada, que você deu aquela resposta dura, mas às vezes nós não queremos entender as pessoas quando elas estão chateadas e nos dão respostas duras. Eu poderia ficar aqui usando vários exemplos, muitos exemplos, mas eu queria dizer principalmente para as sogras e para as noras. Esse relacionamento é um relacionamento que virou piada, inclusive, por conta dos desgastes gerados em tantas histórias que nós ouvimos bizarras e absurdas, mas eu queria dizer uma coisa, tanto para uma quanto para outra. Seus netos sofrem, seus filhos ou suas filhas sofrem, genros também, seus maridos sofrem, os pais da nora, co-sogras, todos ao redor sofrem, todos ficam angustiados quando vão fazer uma festa, quando principalmente esse relacionamento, que é a mãe do seu marido, que é uma pessoa que você deveria amar,
porque foi quem criou a pessoa que você ama, estão em discussão, em briga, em confronto direto, com palavras duras, trazendo um desajuste muito grande para casa. A principal coisa para você conseguir perdoar é você buscar a sua paz em Deus. Porque quando você tem a paz de Deus, a paz que excede o entendimento, é exatamente o que o versículo diz, excede o entendimento. Aí você vai conseguir ter paz com os outros e ninguém vai roubar a sua paz. Adorei estar com vocês aqui de novo. Eu espero que você esteja seguindo aí, vendo outras playlists aqui no meu canal. Se não viu a primeira aula, a segunda aula, mas está aqui comigo nessa terceira, que bom! Corre lá, veja as outras. Não deixa de comentar. Gente, não deixa de comentar, porque não te custa nada e ajuda o algoritmo. O YouTube entende. Gima, que negócio é esse? Todo mundo fala isso? Sim, todo mundo fala isso. Por quê? Se você não comenta, não deixa o seu like, não compartilha, o YouTube olha e fala assim, uma porcaria de um vídeo, não vou mostrar para mais ninguém. Mas quando você comenta, compartilha, salva, interage, ele entende, uau, é relevante. Dessa forma, você pode ser bênção na vida de outra pessoa através da minha. Porque você está ouvindo, você vai crescer, você vai melhorar a sua vida, mas você pode abençoar pessoas. Você provavelmente compartilha centenas de vídeos de cachorrinho, de macaquinho, de florzinha, de viagem. Compartilha também esse aqui, que eu sei que tem algo bom para alguma pessoa em algum lugar. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até terça.